Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Camila Vieira. Antes de começar o programa, o Feito por Elas quer agradecer às queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luiz. Nós já falamos nos últimos programas, né? Já tinha mencionado que eu não tô mais editando Feito por Elas em virtude de não ter mais tempo, tô na reta final do doutorado, enfim, estagiando, não tô mais conseguindo dar conta dessa demanda. Então, essa demanda em específico tá sendo coberta pelo nosso financiamento coletivo, nós estamos terceirizando a nossa edição. Então, quem puder colaborar, quem gostar do nosso conteúdo e puder ajudar com a gente com o nosso financiamento coletivo, toda ajuda é muito bem-vinda. Isso mesmo, e você também pode colaborar com a gente pelo padrim.com.br/feito por elas, pelo Catarse e pelo patreon.com/feito por elas. A gente tem várias categorias com diferentes valores e que cabem todos no seu bolso. Você também pode nos ajudar divulgando o podcast com os seus amigos. Isso é bastante importante pra gente, porque além da questão do financiamento coletivo, ajudar a gente a chegar a novas pessoas, pessoas que ainda não conheçam o programa e que possam se interessar e possam se tornar ouvintes também. Então, isso ajuda bastante. E o nosso programa de hoje, pra fechar a temporada de filmes do Oscar desse ano, que foi muito mais movimentada do que nos anos anteriores, né? Porque esse ano a gente teve muitas mulheres aí, né? Nós vamos conversar sobre o filme Nomadland, dirigido pela Chloe Zhao, roteirizado por ela, a partir do livro da Jessica Bruder. Então, esse filme ele tá indicado a 6 Oscars: melhor fotografia, montagem, roteiro adaptado, direção, atriz e filme. Como a Chloe Zhao, além de dirigir e roteirizar, também produziu e montou o filme, ela é a primeira mulher a ter 4 indicações ao Oscar no mesmo ano e também a primeira mulher indicada à melhor direção que não é branca, né? Então, a Chloe, ela é uma cineasta chinesa, ela nasceu em Pequim, ela fez o ensino médio na Inglaterra e depois ela estudou ciências políticas em uma universidade do Massachusetts. Eu tenho uma listinha lá no Letterboxd de cineastas que são antropólogas, né, e ciências sociais, né, que são antropologia, sociologia e ciências políticas. Então, na trave, Chloe Zhao quase entrou na lista, né? E depois ela estudou cinema na Universidade de Nova York. Então, ela começou a carreira dela fazendo os curtas-metragens e depois ela dirigiu Songs My Brother Taught Me, que seria numa tradução livre Canções que Meu Irmão Me Ensinou, que foi lançado em 2015, que tá agora no MUBI disponível, né? E o Domando o Destino, em 2017, que tá também no Telecine. Então, a filmografia dela são esses 3 filmes e estão agora disponíveis todos eles, né? E Nomadland, né, agora. E ela também já terminou o trabalho de direção de Os Eternos, que é um filme da Marvel, que tá com uma previsão de estreia pra esse ano, tá em pós-produção agora. E é curioso que no Songs My Brother Taught Me, ela fala de uma família indígena, né? E em Domando o Destino, sobre um cowboy, que são realidades, são contextos muito estadunidenses, né? E ela como uma mulher chinesa que se mudou para os Estados Unidos, né? Então, tu chegasse a assistir algum desses filmes, Camila? Eu só vi mesmo o Songs My Brothers Taught Me no MUBI. E achei curioso você ter falado que ela fez ciências políticas, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, assim, com os temas que ela aborda nos filmes, né? Pelo menos, assim, os que eu assisti, eu não cheguei a ver esse que você viu. Mas esse filme de estreia dela, ele é um filme centrado no drama de 2 irmãos que vivem em uma reserva indígena em Dakota do Sul. Inclusive, é a mesma reserva indígena que houve um massacre ali no século 19, e o irmão mais velho do filme, ele quer sair da reserva e morar em Los Angeles com a namorada. A irmã dele tem um pertencimento maior com a comunidade indígena. E aí eu não sei se eu gosto da forma como os planos são filmados, porque lembra muito uma estética Terrence Malick. E o fotógrafo, eu estava pesquisando sobre ele, o fotógrafo é o Joshua James Richards, que sempre está presente nas equipes dos filmes da Chloe Zhao. E chegou a afirmar que é muito influenciado pelo trabalho do Emmanuel Lubezki, que é o diretor de fotografia dos filmes do Malick. Mas o que eu gosto muito do filme é como é que se dão as relações entre esses personagens, e eu acho que a direção da Chloe Zhao consegue fazer isso muito bem. Traduzir essa intimidade que existe entre eles, né? E embora eu não goste muito dessa estética meio Terrence Malick.
Então, eu acabei não conseguindo assistir o Songs My Brother Taught Me, eu ainda quero ver depois da gente gravar. Eu assisti o Domando o Destino, antes de ter esse hype aí em torno do Nomadland, e foi um filme que não me pegou, assim. Tem justamente essa coisa das paisagens lindas, mas eu não senti a conexão com o protagonista, que era um cowboy que tinha sofrido um acidente e tava em recuperação e tudo. Mas isso que tu mencionou de a gente poder relacionar a formação dela de ciências políticas, acho que faz bastante sentido, porque parece que ela tá buscando esses signos do que é os Estados Unidos e buscar esse entendimento desse país por esse interior. E aí a gente chega em Nomadland, né? Que era um filme que eu achava que eu não ia gostar, justamente por isso, porque todas as imagens que eu via de divulgação me lembravam o Domando o Destino, por serem essas vastidões, essas paisagens descampadas, essa fotografia que exalta o ambiente natural ali, né? E no final das contas eu gostei, né? Do Nomadland. O Nomadland também tem essa característica desses outros filmes, que é de ser uma história de um slice of life, né? Uma fatia da vida, né? Que são essas histórias que captam um momento de vida das personagens, mas que tem esse certo naturalismo, né? Um momento de vida que não é fantasioso, é uma vida real ali que tá sendo retratada como se fosse, né? Uma proximidade com histórias que poderiam ser reais, né? E no Nomadland, a protagonista é a Ferten, que é interpretada pela Frances McDormand, que é uma professora que, como ela mesma diz, ela ficou sem casa, mas não sem lar, né? Porque ela tá vivendo em uma van. E aí ela se torna nômade e vai de lugar em lugar, trabalhando, conhecendo as pessoas que aparecem no filme são elas mesmas, né? Então, todas essas personagens são pessoas reais, elas usam os mesmos nomes delas no filme, né? E que foram sendo encontradas no caminho da filmagem, né? Eu vi algumas pessoas perguntando por que, então, não fazer um documentário? Então, Camila, eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, o que tu acha dessa estratégia de ficcionalizar em cima dessas narrativas reais, dessas vivências reais das pessoas que aparecem no filme? Então, eu percebo que é uma grande tendência de um certo cinema contemporâneo, né? Existe, de fato, uma vertente no cinema contemporâneo com um vínculo muito forte com o realismo e com o naturalismo, né? Criando personagens ficcionais que funcionam como mediadores ou interlocutores desse mesmo real. Né? Então, assim, na maioria das vezes, quando um diretor se propõe a fazer isso, essa relação acaba muito forçada. Mas eu sinto que a forma como a Chloe Zhao filma as interações da Fern, né, que é a Frances McDormand, que é uma atriz profissional, com esses personagens da vida real, parece tão íntima. E você realmente acredita na afetividade que é construída entre ela e os demais nômades que aparecem no filme. E as histórias de vida dessas pessoas são muito envolventes, porque o que acontece com elas é que elas são fruto de uma crise econômica no país. Elas também não têm assistência do Estado, são pessoas idosas, né, personagens abandonados à própria sorte. É muito comum a gente, no nosso cotidiano, conhecer pessoas assim. E eu fiquei pensando como nós, no nosso cotidiano, a gente não dá importância para essas pessoas e a gente não escuta. E aí, pensando um pouco na construção do filme, foi fundamental o trabalho da assistente de direção, que é a Hannah Peterson, que trouxe muito da experiência do Projeto Flórida, que também é um filme de ficção com uma relação mais próxima com esse real. E ela falou que ela usou uma estratégia muito parecida com o do Projeto Flórida, que é o seguinte: o filme, ele tem um roteiro prévio e ele vai se adaptando de acordo com as histórias que vão surgindo das conversas com os personagens, né? Então, a entrevista para a IndieWire, que eu vou deixar no post do programa, a Hannah Peterson falou assim, e aí eu vou ler aqui essas aspas dela. Chloe realmente permite que as pessoas escolham como querem se representar. A segurança da produção de filmes de ficção, na minha opinião, realmente traz um nível de honestidade e autenticidade que eu acho que seria impossível se este filme fosse um documentário com pretensão de ser verdadeiro. E eu concordo, né? Eu concordo que talvez fosse mais cômodo apresentar essas histórias reais, né, apenas em formato documentário. Mas a criação ficcional coloca todos eles muito próximos de nós espectadores, criando essa honestidade e essa autenticidade que a Hannah Peterson tá falando nessa entrevista. Ah, eu não sabia que a Hannah Peterson era assistente de direção, e é interessante, eu também tenho essa mesma percepção, assim, de que eu tinha vontade de conhecer
mais essas pessoas a partir do momento que elas se apresentam ali no filme, mas eu gosto muito como o filme captura esses pequenos contatos, essas conversas e essas pessoas, porque elas são muito interessantes, né? A forma como a Fern vai conhecendo elas no caminho e tudo, e de certa forma isso acaba se tornando um pouco poético, assim, mas de uma forma que não foge do naturalismo ainda. Existe também a proximidade, né, da gente como espectador dessas pessoas, mas é colocado uma beleza, eu acho, nesses pequenos momentos ali. Mas eu também me pergunto se essas mesmas pessoas, elas percebem o que tá acontecendo na vida delas, sabe? Porque os discursos, parece que é quase que um movimento esse do nomadismo, né? Tem ali os encontros, as reuniões, discutindo as formas de viver, como montar a sua van, enfim, as técnicas, né, para se conseguir viver nesse modelo, né, de vida. E aí as pessoas ressaltam, tem palavras que são marteladas, né, a liberdade, a natureza, a terra como um estilo de vida. E só teve uma personagem, uma senhora, que ela falou que ela trabalhou a vida toda, desde os 12 anos, e hoje ela ganha $550 de aposentadoria. Ou seja, por mais que se estabeleça a beleza e a liberdade, o contato com a natureza, a possibilidade de se deslocar para outros lugares e conhecer outras pessoas, não é exatamente uma escolha. A maioria dessas pessoas, elas foram empurradas para uma situação de precariedade em que elas não têm condições de ter uma casa convencional e precisam mudar o estilo de vida, se adaptar para morar em um automóvel, né? Então, eu acho que a fotografia, ela reforça a beleza, que é poder morar nesses espaços abertos, mas a Chloe sabe que não é esse romantismo. A gente percebe pela forma que ela tenta criar a estrutura de narrativa, que isso não é algo idealizado. E aí ela mostra, né, a Fern trabalhando no galpão da Amazon, e aí a gente tem agora, recente, todas essas discussões sobre as questões trabalhistas na Amazon, né, e aí tem as colheitas, e ela falando das pessoas que tentam financiar casas que elas mesmas nunca vão conseguir pagar, ou seja, vão ser tomadas delas em algum momento, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho o imagético lindo, existe uma certa poesia nessas imagens, uma doçura no contato com essas pessoas, eu acho que essas imagens geram um certo conflito com a realidade de um sistema que usa essas pessoas e descarta elas sem elas nem terem como morar e muitas vezes sem elas fazerem a relação entre a situação delas e esse mesmo sistema. Mas é curioso você ter falado isso, porque... E aí, fazendo um comparativo com Songs My Brothers Taught Me, eu sinto que esse filme de estreia, ele tá nesse nível mesmo, de ser uma coisa, de mostrar aquela realidade daquela comunidade de uma forma muito linda, muito bela, é uma natureza quase intocável. E no Nomadland eu não senti muito isso, né? É claro que existe a formação de uma comunidade, que tem uma relação forte, sim, com a natureza. Inclusive, tem vários cachorrinhos ali, alô Selo Faustina, alô Estefânia. Eu acho que super cabe, mesmo que não tenha, assim, um cachorrinho que apareça com nome, mas eu acho que aparecem tantos no filme que eu acho que super cabe aí dentro do Selo Faustina. E eu lembrei agora que sempre quando perguntam pra Chloe Zhao se ela tem influência do Malick, né, a gente estava falando aqui antes sobre isso, essa influência do Malick ao realizar os filmes, ela diz que a principal diferença que existe entre os dois é que o vínculo espiritual que existe nos filmes dela é com a natureza e não com Deus, né, como é o caso do Malick. Uhum. Então, sim, assim, ela até gosta dos filmes do Malick, mas ela percebe essa distinção, que não é uma espiritualidade divina, mas é no contato com a natureza, e eu acho que isso está presente nos filmes dela, né? Mas ainda assim, eu não vejo como o filme romantiza esse lugar, porque a gente percebe que a vida deles ainda é dura, né? Muitos continuam com trabalhos temporários. Uhum. O Dave acaba sendo recepcionista e guia de uma reserva. A Linda e a Fern, em um outro momento você vê que elas estão trabalhando como auxiliares de limpeza. Depois a gente vê a Fern trabalhar numa lanchonete ou num restaurante, mais ou menos assim. Então, eles têm aquela vivência na comunidade e, ao mesmo tempo, eles ficam ainda trabalhando, né, nesses empregos temporários. E por mais que eles estejam na comunidade, ainda assim a sobrevivência deles não é nada fácil. Uhum. Só que é isso, dentro da comunidade há pessoas que passaram
pela mesma situação. E aí eu percebo que por mais, né, que eles tenham sido colocados dessa forma não por escolha, eu acho que a vida que é criada ali, ainda assim, eles estão levando um outro estilo de vida que não seja apenas do acúmulo de propriedade ou dedicar a vida inteira a um trabalho, uma grande empresa que no fim das contas não está nem aí para sua vida, né? Eu acho que aquela liderança que tá ali, ele até fala disso, né? A gente passa a vida inteira se dedicando a uma grande empresa e no fim das contas eles não estão nem aí pra gente. E essa ideia de querer viver de forma nômade sem que isso seja a garantia de estar sozinho, porque é isso, eles poderiam estar vivendo, né, no nomadismo, mas poderiam estar sozinhos. E aí, nesse sentido, eu acho que o Nomadland é bem diferente de um outro filme, que é Os Renegados, da Inês Varda. E nós temos, inclusive, um programa que a gente discute esse filme, foi o segundo programa feito por elas, em que você percebe que existe uma recusa da personagem a essa normatividade produtiva da sociedade, mas ali ela tá completamente sozinha. Então, aí eu fico pensando, por que não apresentar uma outra possibilidade de vida nômade que não seja tão solitária e que se possa formar uma comunidade que se apoia e se ajuda? E aí uma das cenas que eu mais gosto do Nomadland é aquela em que a Fern pede ajuda a Swank, porque ela tava com o pneu da van furado ou uma coisa assim. E aí a Swank reage no início de uma forma bem rabugenta, né? Ali, a princípio, ela não tá querendo muito ajudar, mas ela acaba ajudando a Fern e dá várias dicas de como manter a van conservada, e eu acho essa sequência muito bonita, né? Eu fico pensando, quem hoje em dia tá disposto realmente a fazer isso, né? Então, esse cuidado com o outro, que é muito presente no filme, é muito tocante e se opõe a uma certa lógica individualista, neoliberal, que a gente costuma viver. É isso que tu mencionou, Os Renegados, da Varda. Eu fiquei pensando também nos jovens, né? Porque o filme, ele mostra que para as pessoas mais velhas, talvez aquilo ali não seja exatamente uma escolha, né? Seja o resultado de ter trabalhado uma vida inteira e de ser descartado pela sociedade, né? Mas o filme mostra a Fern encontrando com alguns jovens no caminho, né? E aí tu vê que com os jovens já é outra questão. Porque eles escolheram, como a protagonista dos Renegados, né? Se deslocar e se retirar desse lugar de produtividade tradicional da sociedade capitalista, enfim, né? E aí já é outro estilo de vida ali, né? E a Fern, ela já representa mais essa vivência das pessoas mais velhas, né? Então, que nem eu tinha falado, ela era uma professora, né? Ela ficou viúva. O filme começa com um letreiro explicando que a cidade onde ela morava faliu, né? Ela ficou sem a casa dela. E aí eu até lembrei daquele documentário do Michael Moore, né? O Roger e Eu, que era sobre a fábrica da GM que saiu da cidade dele, né? E a cidade dele foi brutalmente impactada economicamente pela saída dessa fábrica, né? Porque direta ou indiretamente toda a população da cidade dependia daquilo ali, né, para viver. Então, essa realidade dos Estados Unidos, né, são muitas cidades fantasmas, né, que são vítimas desses ciclos econômicos do capital. E ela tem, a Fern, né, essa conexão de memória com a família dela, né? Então, tem muitas cenas que são ela olhando as fotos da família. Tem um momento em que quebrou o prato que em uma cena anterior ela tinha explicado que tinha sido um presente do pai dela, então tem uma tristeza envolvida na quebra desse prato. E tem esse momento que é também o contato que é difícil com a família da irmã dela. Então a gente percebe que a família também é uma coisa de proximidade, mas tem uma certa dor ali, né? Sim, eu confesso que eu senti falta do filme explorar mais a cidade fantasma. Eu até pensei que pudesse em algum momento fazer isso por causa da cartela inicial, que traz o dado de que o CEP de Empire, Nevada, foi eliminado, e de fato existiu mesmo aquela mineradora que parou as suas atividades em 2011, muito por causa da crise econômica de 2008, e aí houve uma demissão em massa. Então isso de fato existiu, e eu acreditava que iria abordar como é que estaria essa cidade fantasma, né? Mas não é, a intenção do filme é mais mostrar as pessoas que foram afetadas por isso, né? E aí sobre o apego que a
Fern tem pelos objetos que fazem parte da memória da família dela, o que eu acho interessante do filme é ele abordar essa relação entre apego e desapego. Ao mesmo tempo que eu acho muito interessante a Fern se apegar aos objetos que ela acumula ao longo da vida, e aí não interessa se ela tem uma casa ou não para morar, mas ela precisa ter um espaço para guardar esses objetos familiares, e ela vai construindo toda uma rotina para armazenamento, né, desses objetos em caixas, gavetas, tem toda uma sistemática aí que é muito interessante de acompanhar. Isso faz parte da criação da personagem. Mas ao mesmo tempo, eu acho também muito interessante ver o contraponto disso na comunidade, quando você vê aqueles outros nômades ali deixando os objetos para troca, né, eles colocam ali uma toalha no chão e vão colocando aqueles objetos que eles acumularam durante tanto tempo, né, colocam aqueles objetos para troca, para escambo com a própria comunidade, e é impressionante o quanto de coisas que a gente vai acumulando na vida, né, e que elas são desnecessárias. Então, eu acho que o filme, ele também trata disso, né, o que você está disposto a desapegar e qual o sentido de acumular tantos objetos quando o que você mais precisa naquele momento é sobreviver um dia de cada vez. Sim, olha, como alguém que já fez 2 mudanças grandes de outros estados, outras regiões do Brasil, eu digo que, olha, o desapego na hora de ir embora é um pente fino, assim, que vai fácil. A gente, às vezes, tem muita coisa em casa que não é aquilo que é do nosso apego sentimental mesmo, são só coisas, né? E aí, quando tu vê a dificuldade que é colocar isso em caixas pra levar embora, nessa hora é que tu deixa as coisas pra trás mesmo, assim. Mas, enfim, sobre isso de se acostumar com a estrada, né, de se acostumar com essa vida na estrada, a Fern, ela chega a estabelecer a relação com o Dave, né, que convida ela a morar com ele voltou pra ficar com a família dele, vai ter um puxadinho pra ele, queria que ela morasse com ele, enfim. E aí mostra que ela não fica à vontade, né? Ela tem uma cena que é maravilhosa, ele coloca um bebê, é uma criança que nasceu do filho dele, da nora, né? Então ele vai ajudar com a cozinha e pede que ela segure o bebê por um momento. E aí ela só fala assim, tipo, mas volta logo. E ela fica segurando o bebê super desconfortável, tipo, como que faz pra segurar esse bebê, né? E aí mais pra frente tem uma sequência super bonita que mostra ela olhando cada detalhe da convivência familiar que tá posta ali naquela casa, né? Então, os objetos de uso cotidiano deles que mostram que tem uma família morando ali, né? E ela acaba indo embora sem se despedir, depois desse pedido dele pra ela permanecer, pra ficar ao lado dele. Então, ela não se vê se encaixando nessa vida, nessa rotina familiar, em meio àquelas pessoas, que também, de certa forma, né, assim, é a família do Dave, não é a família dela, né? Então, ela já tem as questões dela com a família dela e ela ainda teria que se inserir nessa nova rotina com uma família que tá ali acolhendo, mas que não é a dela. E o filme termina, spoilers, né, enfim, com ela passando pela velha casa dela, a casa anterior, e ela já tinha descrito que tinha uma vista pro deserto, que ia até as montanhas e tal, e a gente vê ali aquela imensidão do deserto, né, chegando até as montanhas, que é lindíssima mesmo, e aí ela pega a estrada, que é muito significativo, né. E pra mim é um final que é aquela coisa, né, pleno de possibilidades, né, é literalmente a estrada aberta à sua frente, mas também é um final triste, né, assim, uma certa melancolia, porque ela sempre vai ter que viver ali um dia de cada vez, conseguir a sobrevivência um dia de cada vez nesses empregos que exploram ela naquela van apertada, né, enfim. Então, é quase que um carimbo, assim, de um ciclo que começa, mas que vai se perpetuar indefinidamente ali. Eu fiquei pensando muito sobre esse desdobramento do filme, e ali fica muito claro, né, que mesmo ela sendo bem-vinda naquela casa, ela se sente deslocada. Eu não sei se morando ali junto com o Dave, porque é diferente, né, o Dave, ele faz parte da família, ela não faz parte daquela família, né. Eu não sei se ela morando junto com ele, mesmo tendo essa autorização, né, dele e permissão da família, ela estaria livre da condição dos trabalhos precarizados, porque de alguma forma eu acho que ela teria que colaborar com a família para que a permanência dela fosse possível, né. Talvez exista, e aí eu fiquei pensando também,
que acontece depois também, a conversa que ela vai ter lá com o cara da comunidade, talvez exista essa recusa daquela casa, porque é isso, ela dedicou toda uma vida dentro do conforto de uma vida familiar e bastou uma crise financeira para ela perder tudo, inclusive os laços familiares. Então eu acredito que talvez ela não queira passar por algo parecido novamente. Tanto que ela vai até a casa abandonada, né, como você falou, e a gente vê como é duro encontrar tudo aquilo vazio, sabendo que ali foi um lar confortável, que ela guardou muitas lembranças. E aí eu interpretei esse retorno como uma última despedida dela, de tudo que ela foi, e que agora ela é uma outra pessoa, ela tá consciente de que ela vive de uma outra forma, com outras possibilidades também. Então achei muito interessante essa abertura para outras possibilidades. No final das contas, assim, eu tive uma experiência sensorial muito agradável com o filme. Que essa questão das cenas, né, são muito bonitas. A fotografia do filme é realmente lindíssima. Mas eu não consigo expressar muito bem, não consigo expressar direito o que eu senti sobre ele. Eu tenho uma certa dificuldade em termos de história, porque ele é muito difuso. Eu acho ele difícil de descrever. Se a gente pega, assim, me fala um spoiler desse filme. As ações são tão difusas que é difícil de ter algo que vai afetar, por exemplo, a percepção de uma pessoa que não assistiu ao filme ainda, fica sabendo, né, nesse sentido. Então a gente também sente ali a atuação da Frances McDormand, que é muito bonita, é um trabalho muito delicado. Como eu falei, a fotografia, né, então tem toda essa imersão no contexto que tá sendo retratado ali, que possibilitou o filme existir. A direção da Chloe Zhao, mas eu não consigo pensar nesse filme adequadamente em termos de roteiro, por exemplo. Então, a gente sabe que as interações ali são, em grande medida, roteirizadas, né, dá pra ver até algumas falas, porque as pessoas são atores não profissionais, então a gente sente eles um pouco lendo as falas em alguns momentos, né? Não que isso prejudique o filme, mas a gente percebe uma fluidez um pouco menor em algumas falas, né? Mas eu não sei o que vem das próprias experiências de cada pessoa ou o que vem de um roteiro anterior a elas, e aí o fato de não ter lido o livro, eu fico pensando o que é a história que vem do livro, sabe? A história original que o livro conta, porque a minha dificuldade com o filme é nesse sentido. Eu acho que os aspectos técnicos e artísticos estão todos ali. Eu sinto que, em termos de história, parece que arranha um pouco uma superfície. Então, até essa questão do comentário social em relação à crise econômica e tudo, tá delineado ali, e a gente percebe as sutilezas, mas parece que ela não entra muito, da mesma forma como ela não entra muito nas vivências específicas dessas personagens, incluindo a própria Fern. Então essa pra mim foi a minha maior dificuldade em relação ao filme. Pois é, o que eu li, eu também não li o livro, estou com muita vontade de ler, porque ele é um livro-reportagem escrito por uma jornalista, né, então... Mas o que eu li sobre a realização do filme é que muitas dessas histórias que estão lá, como a história da Linda e da Swank, também são narradas no livro. E é isso, são as mesmas histórias, mas elas são contadas de uma outra forma pelas personagens, né, no filme. Então existe um roteiro anterior, sim, né, mas que vai se moldando de acordo com a escuta desses relatos, e muitos deles já estavam no livro, né, muitos desses relatos já estavam no livro. Eu gostei bastante da experiência do filme, eu realmente fiquei envolvida com tudo, mas teve uma coisa que me incomodou, e aí por isso que eu não acho ele sensacional, o filme, né, eu vejo também problemas, principalmente quando você tá falando aí de trabalho precarizado. E isso tem a ver com a expectativa de uma certa crença ou pacto com o real, que muitas vezes ela não se cumpre no filme. Eu acredito que isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Essa crença na relação tão próxima com o real. Então eu não consegui ver muito realismo nas cenas de trabalho na Amazon. Ali, realmente, eu não consegui, mesmo sabendo que em um momento do filme, você vê que ela vai pedir demissão da Amazon pra sair, pra conhecer essa comunidade, e ela sai de lá com $375, mas eu ainda acho que aquelas cenas que aparecem ali, naquela vivência, naquele trabalho, suavizaram demais aquelas condições de trabalho. A gente sabe, né, de relatos públicos de ex-funcionários que falam que existe uma precarização de trabalho absurda e surreal, como, por exemplo, limitar e inviabilizar o horário de almoço, não ter nem mesmo intervalo para ir no banheiro, ou serem punidos, né, por diminuição de salário, caso os funcionários não sigam as regras. Então, eu acho que a Chloe Zhao, e me incomodou muito isso, ela fez uma baita maquiagem ali, nessas cenas, porque acredito que foi uma negociação com a empresa, né, para colocar a marca que tá envolvida ali no filme, né. E aí eu fui pesquisar se alguém tinha escrito sobre isso e li uma matéria na Vulture
que diz que o livro da Jessica Bruder traz várias histórias de funcionários que relatam sobre o trabalho desumano na Amazon, né? Que isso foi uma coisa completamente omitida do filme. Essa mesma reportagem explica que quem conseguiu a autorização da Amazon foi a Frances McDormand, que mandou um e-mail para o vice-presidente da Amazon, e aí ela conseguiu, né, fazer com que essas cenas existissem no filme. E eu sei que tem um novo projeto da Chloe Zhao como diretora, que é uma produção da Amazon, então com certeza ela teria muito a perder se mostrasse de fato o que acontece na empresa. Mas isso aí me deixou bem decepcionada, porque a gente encontra constantemente essas notícias e não é nada disso que o filme mostra. De resto, eu gosto bastante do filme e eu acredito que a visibilidade dele em uma premiação como o Oscar chega no momento certo quando a gente está enfrentando uma crise global, principalmente pelos efeitos da pandemia, que intensificou a vulnerabilidade social e o número de pessoas desassistidas pelo Estado. O filme, é claro, ele não trata de pandemia, mas trata de pessoas que estão sobrevivendo à margem com muita resiliência e estão aí, né, esquecidos ou ignorados por essa mesma sociedade que os produz. Então, eu acho que é um filme que chegou no momento certo. Nossa, perfeito. Eu achei interessante isso que tu falou, que os relatos das coisas que aparecem no filme já estavam no livro e só foram remodelados, vamos dizer assim, para as experiências das pessoas que participaram do filme, né? Porque isso mostra que tem uma certa convergência em torno dessas experiências, né? Dessas pessoas nômades. E em relação à Amazon, muito decepcionante realmente saber que esses relatos já estavam no livro e foram omitidos. É por isso que eu também falei nesse sentido de que fico com a impressão de que a Chloe Zhao sabe que não é essa situação, que o objetivo não é romantizar, mas faz parecer um pouco romântica essa vida de ir de lugar em lugar, né? E aí eu me recordei também do livro, enquanto tu tava falando do As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que também foi um jornalista que foi trabalhar junto com os boias frias das colheitas nos Estados Unidos, né? Pessoas que perderam suas casas durante o crash da Bolsa de 29, né? E aí ele escreveu esse livro a partir dessa experiência de ter passado por esse trabalho junto com essas pessoas e ter acompanhado a vida de tantas pessoas que perderam tudo, né? E aí quando mostra no filme a Ferne trabalhando nas colheitas, não parece um trabalho tão pesado como eu imagino que seja na vida real, né? Então, sim. A própria Frances McDormand é uma mulher de mais de 60 anos, né? E eu imagino o que deve ser, na vida real, uma pessoa com essa idade tá trabalhando 8, 10, 12 horas por dia em um trabalho braçal extremamente desgastante, enfim. Então, é isso que a gente tá falando, né? Uma sociedade que explora as pessoas até não ser mais possível, fisicamente possível, essa exploração, né? Mas como tu falou, concordo, é muito importante que esse filme exista nesse momento, né? Inclusive em que tantas manifestações estão acontecendo ao redor do mundo pelo direito de moradia nesse momento em que muitas pessoas estão com a renda comprometida, né? Então, ressoa com esse momento histórico também, esse retrato do filme. Bom, é isso, gente. Nomadland, indicado a 6 Oscars. O programa, quando for ao ar, o Oscar ainda não vai ter acontecido, mas existem grandes chances, a gente tá acompanhando aí pelas demais premiações, né, de que esse vai ser o segundo filme dirigido por uma mulher, a segunda mulher premiada com melhor direção no Oscar. Vamos esperar aí o dia 25 pra saber esse resultado, com a nossa torcida, claro, né? Nós temos essas questões com o filme, essa ressalva dessa negociação entre um certo aspecto de realismo e um certo aspecto de romantismo que é colocado no filme, mas é um filme que, em todos os critérios que estão indicados e outros, tanto artísticos quanto técnicos, é um filme extremamente bem realizado e vai ser interessante acompanhar o que a Chloe vai fazer daqui pra frente, até pra ver como que é uma diretora, como tu mencionou, Camila, com essa inspiração malikiana, fazendo um filme de heróis da Marvel, né? O que sai, né, dessa mistura, né? Tô muito curiosa, sim, pra ver como é que vai ser esse resultado. Também tô, porque não é exatamente o tipo de estética que a gente tá acostumado a ver em filme de super-herói, né? Então vamos ver o que vem aí pela frente e vamos esperar o resultado do Oscar aí no domingo, no dia 25. É isso, né? É isso. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook e Letterboxd.
Avalie também o nosso podcast no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. Além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também estamos no YouTube. Todos os filmes e referências que a gente fez ao longo do programa estão com links no post. E lembrando que nós temos o nosso grupo de Telegram, onde diariamente 150 de pessoas, agora chegamos a 150 pessoas ontem, conversam sobre cinema, bichinhos de estimação, política, Big Brother e vários outros assuntos diariamente. Então convidamos quem quiser participar, né, a entrar no grupo, que o link tá lá na postagem também. É meio caótico, mas é um lugar maravilhoso. E se quiser enviar comentários sobre esse programa, manda pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixe no nosso site feitoporelas.com.br. E para finalizar essa temporada de premiações, o nosso próximo programa vai ser o nosso especial anual, né, sobre o Oscar, comentando o resultado, a cerimônia, os destaques da noite na semana que vem. Então, obrigada pela audiência e até a próxima. Beijo, pessoal, até a próxima. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Camila Vieira. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. A arte da capa é da Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.